Moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz, tudo tranquilos? Opa! Viemos para mais um Jornal do Masa especial, hoje com mais um país africano, este país que está no coração do continente africano, chamado no passado de Congo Belga, depois com a independência de Zaire. Hoje, RDC, a República Democrática do Congo, onde nós temos no sul duas províncias impressionantes quanto à quantidade de minérios, Chaba e Katanga, onde nasce o segundo rio mais volumoso do mundo, o Congo ou Zaire. Tem o tamanho aproximado do nosso rio Paraná, por volta de 4.500 quilômetros, e como curiosidade, cruza duas vezes a linha imaginária do Equador. Um país, infelizmente, de história muito violenta, onde os belgas foram de uma maneira tão truculenta que mataram milhões de congoleses. Hoje, um dos mais extensos países do mundo, um dos países que mais crescem com uma população muito grande. A capital é Kinshasa, que é uma mega cidade, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A segunda maior, bem no coração do país, é Mbuji-Mayi, com cerca de 2 milhões e meio de habitantes. No sul, praticamente na fronteira com a Zâmbia, nós temos Lubumbashi também do mesmo porte de Mbuji-Mayi, este que é um dos grandes produtores de diamante, ouro, entre outros minérios extremamente importantes. Bom, vamos então começar a traçar o perfil da RDC, da República Democrática do Congo. Observem sua população, superior a 85 milhões de habitantes, praticamente a nossa região sudeste, a região sudeste brasileira, ocupando a posição de 16, um dos países mais populosos do mundo. Sua área também é bastante significativa, sendo o 11º país mais extenso do mundo, com uma extensão muito parecida com a da Argentina, superior a 2.300.000 quilômetros quadrados. Tradicionalmente, a gente compara a população com a área, dando aquela grandeza muito utilizada na geografia. A chamada densidade demográfica. É um país pouco povoado, muito embora sua densidade seja 50% maior que a brasileira, com cerca de 38 habitantes por quilômetro quadrado. Nós sabemos que no Brasil é 25. Embora a taxa de urbanização seja muito baixa, na casa de 44%, há grandes cidades, como eu havia anunciado durante a apresentação. A capital, Kinshasa, é uma das maiores cidades do continente africano, uma das maiores cidades do mundo e a maior cidade da África Negra Central, com mais de 13 milhões de habitantes. No centro do país, Mbuji-Mayi, 2.300.000 habitantes. O crescimento vegetativo é muito elevado, cerca de 2,3%. No entanto, não, assusta o governo da RDC, porque o crescimento econômico é superior. E como a gente sempre diz, quando o crescimento econômico é superior ao crescimento da população, há uma grande possibilidade da população estar melhorando sua condição de vida. Claro que, para isso, a gente precisa verificar outros índices socioeconômicos, como a gente sempre faz, e nesses outros índices socioeconômicos, a distribuição de renda é fundamental para garantir que o dinheiro chegue à população para que ela possa ter um padrão de vida melhor. A taxa de natalidade é muito alta, de mortalidade vem caindo,
por isso que o crescimento continua alto. O setor da saúde é sofrível, sobretudo no cuidado com a primeira infância, uma das mais altas taxas de mortalidade do mundo, 67 por mil, em cada 1.000 crianças nascidas, 67 falecem antes de completar 1 ano de idade, uma taxa muito ruim, percentual de imigrantes é bem baixo, sobretudo dos países vizinhos, os menores países como Uganda, Ruanda, Burundi, entre outros. Quanto à distribuição etária, é um país tipicamente pobre, onde na primeira idade os jovens mais de 41% e os idosos menos de 3%, de tal maneira que você vai perceber que a expectativa de vida é uma das menores do planeta, infelizmente. O homem vivendo 56 anos, a mulher 60 anos, muito abaixo da expectativa brasileira. No caso do homem é 71 anos, no caso da mulher é 77 anos. Não dá nem para comparar o perfil dos dois países. O gasto com a saúde é minúsculo, de 4,3%. O orçamento é de então somente 3,4 bilhões de dólares para custear o país. Esse orçamento é minúsculo frente ao tamanho da economia. O PIB do país é de quase 70 bilhões de dólares. Logo, o orçamento, que é o dinheiro que o governo tem para gastar na economia, para gerenciar a economia, representa 5% do produto interno bruto. Até agora, em praticamente 40 países, aquela lei que se tornou uma lei da física, quando o Estado gasta pouco na economia, é como se fosse a lei da gravitação universal, não há exceção, muito embora os articulistas da revista Exame, inclusive, chamaram quem pensa assim de burro, mas é obviamente que a burrice é do lado deles. E isso porque eles falam de economia, quem estuda exatas. Aliás, você que escreve artigo aí, quer disputar comigo que sou de geografia exatas? Marca a data, parceiro. Quer discutir fundamento de economia? Que coisa desesperadora. Aliás, por que vocês, revista Exame, da editora Abril, por que vocês querem liberalismo em tudo? E vocês não gostam da concorrência externa. Vocês fazem lobby dentro do Congresso para que a mídia fique regulamentada. Liberalismo, total concorrência para o povão, para nós. Para vocês, proteção de mercado. Por isso que a editora Abril quebrou. Ei, você que está falando que isso aqui é burrice, não há exceção. E você representa o fracasso econômico. Você precisa de ter proteção e, além de proteção, ou seja, tem medo de concorrência, você ainda quer massacrar a população e quer benesses do governo. Ótimo economista! É exatamente por isso que a editora Abril quebrou. Ela contrata profissionais que não têm condições, não têm capacidade de análise, não têm conhecimento, não têm fonte, não têm informação. Cuidado com isso, né? Eles detestam gente como eu que tem leitura crítica da realidade. Mas mais um país que é mais pobre que o Brasil e que gasta menos na economia que o Brasil. Os gastos do Estado brasileiro, 25%, um dos países mais pobres do mundo, apenas 5%. A educação é obrigatória na RDC de 6 a 11 anos, portanto o nível de escolaridade é muito baixo. Logo, quando isso acontece, a tendência é que a população se concentre no setor primário, 82%. Nós não tínhamos visto ainda esse índice. A industrialização gera de cada 9 apenas um emprego, mas o Brasil está pior, apenas 8%. Aliás, eu coloquei aqui ST, de setor terciário.
Perdão, é SS de setor secundário, setor industrial. E o setor terciário é somente 7%. A única boa notícia é que um país que se dedica principalmente ao setor produtivo, logo o setor especulativo e de serviços é baixo. Sendo assim, o desemprego é baixo, quase pleno emprego, com menos... Aliás, pleno emprego, porque tem menos de 4,5%. Gente, a taxa de analfabetismo é elevadíssima, 23%, 3 vezes maior que a brasileira. Então, o perfil socioeconômico da RDC é muito sofrível. O governo é aquela esquisitice que tem no continente africano, república semipresidencialista, mas se parece com um parlamentarismo, mas quem manda mais, segundo o sistema da República Democrática do Congo, é o chefe de Estado, atualmente o presidente Joseph Kabila, de apenas 48 anos de idade, um político jovem, mas que manda no país desde o dia 26 de janeiro de 2001. Portanto, ele é presidente do país há 18 anos. Para mim, isso cheira uma ditadura. Não há alternância democrática de poderes dentro da RDC. Já o chefe de governo é o primeiro-ministro Bruno Tshibala. O Tshibala, gente, ou melhor, Tshibala. O Bruno Tshibala, ele assumiu o poder agora, dia 7 de abril de 2017. A sua função é fiscalizar o chefe de Estado, mas lá no Congo não é bem isso que está acontecendo. A tendência é o primeiro-ministro proteger o ditador Joseph Kabila. As Forças Armadas, 1/3 das Forças Armadas brasileiras, 134 mil soldados, para um orçamento de menos de 600 milhões de dólares, muito baixo, apesar das Forças Armadas ser bastante grande. Mas é o que tem que ser, gastar muito pouco com as Forças Armadas, sobretudo porque a República Democrática do Congo não tem função alguma no contexto internacional, não teria o que fazer numa guerra, a não ser uma batalha regional. Em relação à economia, é um país de industrialização tradicional, ligado a seus grandes recursos minerais, o processamento deles, a produção de cimento alimentar, ou seja, uma indústria absolutamente clássica e tradicional e de base. A agropecuária é bastante variada, o país é extenso, eu falando no Brasil, o país é extenso, é porque tem produtos semelhantes ao Brasil, eu estava pensando lá na frente, aliás, é concorrente do Brasil e baseado no sistema de plantation, mão de obra barata, exploração de grandes latifúndios, voltados para a exportação de produtos tropicais. Café, cana, chá, algodão, banana e abacaxi são os grandes destaques. É indiscutivelmente um dos países mais ricos em minerais que eu conheço. Cobalto, cobre, nióbio, ouro, diamante, que é a sua grande riqueza, prata, zinco, manganês, urânio, carvão mineral. Estes são os principais. Mas há uma infinidade de recursos, muitas das minas sequer foram exploradas ainda. Aliás, a Bélgica, famosa pelos diamantes de Antuérpia, país que mais comercializa o produto no mundo, extrai das minas utilizando mão de obra extremamente barata, semelhante à escrava. Então é como se diz, na África a Bélgica é um leão, na Europa é um gatinho. Puxa, que decepção, hein, Bélgica? Você que se acha civilizada. Eu sei o que o rei Leopoldo II fez na República Democrática do Congo. Ele não está no grupo dos maiores ditadores do mundo, como Mao Tse-tung, Adolf Hitler e Joseph Stalin. Por que será que o rei Leopoldo II da Bélgica não está entre os maiores bandidos da história? Porque a história e a mídia realmente elegem quem elas querem que sejam do bem, quem quer que seja do mal. Ou seja, ladrão que rouba ladrão, 40 anos de perdão, já dizia Ali Babá, se é que vocês me entenderam.
A água é um dos seus grandes recursos, afinal de contas, é banhada pela grande bacia hidrográfica do Congo, são mais de 16 mil metros cúbicos por habitantes. A geração de eletricidade é minúscula, mostrando a pobreza e o desinteresse do governo. Pouco mais que 8 terawatts hora, muito pouco. Isso sequer é 10% da usina hidrelétrica de Itaipu. Imagine quando comparado com o Brasil, que gera 650 terawatts hora. E, gente, a população é muito grande, um território imenso para uma geração de energia tão pequena. Tem carvão mineral, tem petróleo, apesar das reservas serem pequenas, 150 milhões de barris, mas tem muito potencial hidráulico. Então, isso demonstra um governo corrupto, desvia bilhões em verbas e, infelizmente, não dá infraestrutura para o país. A moeda é o franco da RDC, o franco da República Democrática do Congo, uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, mais de 1.600 francos para comprar um dólar, para que a balança comercial seja favorável. Não é, no entanto, é um país equilibrado. A importação e as exportações são praticamente iguais. Há um pequeno déficit de 200 milhões de dólares. Essa é uma notícia interessante, já que a economia em relação ao continente africano é grande, um PIB de quase 70 bilhões de dólares, porém, quando comparado com a sua imensa população, dá a menor renda per capita que nós vimos até agora. Uma renda per capita de incríveis 800 dólares. Ou seja, lá eles vivem com 2,5 dólares por dia. É um nível de pobreza incrível. Mesmo assim, a taxa de crescimento é bem elevada, uma taxa de crescimento 4 vezes maior que a brasileira, por conta da exploração de empresas estrangeiras, sobretudo a chinesa recentemente. A inflação é baixa, 3%, também não poderia ser alta num país em que o poder de compra é tão pequeno. Ora, as importações e as exportações estão no patamar dos 9 bilhões de dólares. O grande parceiro comercial hoje da RDC é a República Popular da China e, na sequência, vem seus parceiros a África do Sul e Zâmbia. Em relação ao sistema de infraestrutura e conforto, o sistema ferroviário para o continente africano é bastante grande, 4.000 quilômetros, o que era de se esperar para um país com essa dimensão, mas sobretudo é um transporte de carga para os minérios. Os veículos, como era de se esperar também, baseado no padrão de consumo, são muito baixos para cada 1.000 habitantes, 25. No Brasil já é muito baixo, para cada 1.000 apenas 210. Eles têm uma situação 8 vezes pior que a brasileira. O Brasil é um país pobre, imagine se você ser 8 vezes mais pobre que o Brasil. Aeroportos também servem muito pouco território, né? O Brasil é cerca de 2,5 vezes, cerca disso, de 2,5 vezes maior em área. O Brasil tem quase 700 aeroportos, 698, eles têm 26, a densidade é, portanto, bem menor que a brasileira. Telefonia, inacreditável, a telefonia fixa não existe no país, o índice é de 0%, até agora nós não tínhamos visto esse absurdo. Em relação aos celulares também é muito baixo, sobretudo porque a maior parte dos países que vimos, eles têm celulares mais do que a população, caso do Brasil, para cada 100 brasileiros, 113 têm linhas celulares, enquanto na RDC são 43, um índice 3 vezes pior que o Brasil. A internet é minúscula, praticamente só existe na capital, apenas 6% dos lares são atendidos e a banda larga também, nesses poucos sistemas, né, de internet, 6% a banda larga atende apenas 14% dos usuários, não dá nem para comparar com o Brasil,
porque realmente os dados de consumo e conforto e conectividade são muito abaixo da situação brasileira. Então fizemos o perfil de mais um país africano, um país da África Central, a República Democrática do Congo, mais conhecida como RDC. Tudo de bom, fiquem bem, até a próxima e continuem estudando. Forte abraço!